Este vídeo está sendo enviado ao YouTube para tratar de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, o maior escândalo de corrupção da história da saúde do Brasil. Se confirmadas as provas que foram entregues por aliados de Bolsonaro à CPI e por aliados de Bolsonaro a outros meios de investigação, a gente tem a possibilidade clara de afastamento de Bolsonaro, um afastamento imediato, porque não precisa de um processo de impeachment. Isso acontece por interferência do Supremo Tribunal Federal. Então, o assunto é bastante delicado e eu vou contar com a atenção de todos vocês. O que aconteceu foi o seguinte: o Bolsonaro ele anunciou no dia 25 de fevereiro deste ano a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin, uma vacina indiana. Essa compra era da Covaxin, e a partir deste momento a história começa a ficar muito curiosa. A compra da Covaxin foi a primeira terceirizada, a primeira que teve a ajuda de uma empresa da iniciativa privada para intermediar a compra, as negociações. Na verdade, quem foi a empresa é a Precisa Medicamentos. Essas doses adquiridas pelo Bolsonaro e pela primeira vez com a iniciativa privada custou 1,6 bilhão de reais. 20 milhões de doses a 1,6 bilhão de reais. A gente tem um superfaturamento calculado e já divulgado pela própria imprensa, calculado e divulgado de 1000%. Agora eu preciso que vocês guardem dois nomes. O primeiro deles é o de Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa Medicamentos. E o segundo nome é o de Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro. O Francisco Maximiano, além de ser dono da Precisa Medicamentos, ele comprou uma outra empresa na área da saúde, a Global Saúde, que participou do governo Michel Temer em 2018. E por conta disso é alvo de uma ação do Ministério Público por improbidade administrativa, que resultou, segundo o próprio Ministério Público, em custos aos cofres públicos de 20 milhões de reais. Essa empresa do Francisco Maximiano, a Global Saúde, ela vendeu medicamentos para tratar de doenças raras ao governo e esses medicamentos nunca foram entregues, segundo o próprio Ministério Público também. Na época em que isso tudo aconteceu, a gente está falando de 2017, a investigação, a apuração do Ministério Público começou em 2018, mas os fatos foram registrados em 2017. O ministro da Saúde, na época disso tudo, era o Ricardo Barros. Coincidentemente, era o Ricardo Barros, atual líder do governo Bolsonaro. Então, vocês entenderam o anúncio do Bolsonaro no dia 25 de fevereiro deste ano, da aquisição de 20 milhões de doses de vacinas com superfaturamento de 1000%. As doses saíram por 1,6 bilhão de reais. E vocês já entenderam que o Francisco Maximiano, na verdade, é o dono da Global Saúde, que teve envolvimento em escândalos com o governo de Michel Temer quando o Ricardo Barros era o ministro da Saúde, atual líder do governo Bolsonaro. E vocês também entenderam que a Precisa Medicamentos é também do Francisco Maximiano, que já tem um passado de apuração do Ministério Público, de escândalos do Ministério Público, envolvendo o Ricardo Barros como ministro da Saúde. Então, o Ricardo Barros, ele passou uma emenda aditiva. O que é uma emenda aditiva? Vocês podem consultar isso no artigo 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Lá está esclarecido que é uma emenda aditiva. Isso para quê? A emenda aditiva ela vai alterar alguns pontos de uma medida provisória. E uma medida provisória é uma medida que pode ser tomada pelo próprio presidente da República, que tem força de lei. Essa emenda aditiva de Ricardo Barros foi para adicionar um ponto, foi para adicionar um trecho. A medida provisória é de número 1026, de 6 de janeiro de 2021, do Bolsonaro. Essa medida provisória ela prevê no seu primeiro artigo o seguinte, e aqui os fatos eles são importantíssimos. O artigo 1º da Lei 14.124, editada pela medida provisória do Bolsonaro, diz o seguinte, que esta lei dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e à contratação de bens e serviços de logística. Bens e serviços de logística, de tecnologia, da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a Covid. Já o artigo 16 vai dizer o seguinte, que a Anvisa não é mais necessária para a aprovação de vacinas ao Brasil, não é mais necessário a fase 3, que o Bolsonaro queria a partir da edição dessa medida provisória, de janeiro deste ano, era apenas tirar a Anvisa do jogo, ou seja, aprovar qualquer vacina. Só que nesse artigo 16 a gente tem uma lista de onde o Bolsonaro poderia comprar vacinas, de onde o governo poderia comprar vacinas sem qualquer regulamentação. É uma compra emergencial. E nessa lista que está nos incisos, a gente tem as origens dessas vacinas. E o que o Ricardo Barros fez foi passar uma emenda aditiva, só que essa emenda aditiva foi para incluir no inciso 7 a Índia, a Covaxin. A gente tem aqui a Bharat Biotech, que é o laboratório que produz a Covaxin. Por meio disso que o governo conseguiu comprar sem aprovação em fase 3 de testes da Anvisa, a Covaxin. É assim que toda a história se deu.
Com a Covaxin, a gente tem um superfaturamento de 1000%, onde 1,6 bilhão de reais do dinheiro público foi destinado para comprar 20 milhões de doses, a mais cara até o momento. Lembrando que a assinatura do Bolsonaro, concordando com isso, a assinatura do Bolsonaro demorou 97 dias. Uma outra vacina, Pfizer, por exemplo, o Bolsonaro demorou 330 dias para assinar o contrato. E até o momento, nenhuma vacina da Covaxin chegou ao Brasil. É por isso que essa história é tão grave. A gente tem o Ricardo Barros, a gente tem o Francisco Maximiano, a gente tem a prevaricação, a suspeita de prevaricação do Bolsonaro, que pode resultar no afastamento do presidente pelo Supremo Tribunal Federal sem necessidade de um processo de impeachment, porque diz respeito à imunidade formal de Bolsonaro, ou seja, ao que o Bolsonaro faz no exercício de sua função enquanto chefe do executivo. Isso tem que ficar muito claro. Só que esse escândalo veio à tona na CPI, veio à tona por conta de um furo que a imprensa conseguiu, a Folha de São Paulo conseguiu ter acesso aos contratos, que são todos públicos, e são públicos por conta da própria lei que o Bolsonaro editou com a sua medida provisória, possibilitando isso, a publicidade desses atos. Não uma medida provisória de Bolsonaro, apenas a lei que tornou esses contratos públicos e o Bolsonaro se esqueceu de avaliar o ponto, aparentemente. E a Folha conseguiu descobrir tudo, a CPI convocou o irmão do Luiz Miranda, que é um deputado federal, era aliado de Bolsonaro. O irmão de Luiz Miranda é servidor do Ministério da Saúde, concursado, ele não tem qualquer indicação do Bolsonaro. E deixou bastante claro que há nomes, que há envolvidos, e o Luiz Miranda citou o Ricardo Barros e disse que é o nome do parlamentar que o Bolsonaro... Enfim, não vou continuar aqui a história, porque senão a gente pode tomar um processo. Mas o que eu gostaria de deixar bastante claro é que isso tudo está em fase de investigação, eu não afirmei nada. Eu apenas coloquei evidências. Eu apenas estou colocando os fatos aqui, hipóteses aqui, para a gente discutir a respeito do que aconteceu. Se ficou suspeito, se ficou estranho para vocês, tudo o que o governo fez com relação à aquisição de vacinas em maior pandemia do século, comentem. Neste sábado ainda eu vou continuar estudando a parte jurídica disso tudo, vou continuar lendo os contratos, estudando a fundo o que aconteceu e publicar outros vídeos no canal. Portanto, eu abro os comentários. Se você chegou até o final do vídeo, comente que você chegou para eu saber que você chegou até o final do vídeo e coloque sua sugestão. O tema que eu posso trazer aqui relacionado a isso tudo. Mas precisa colocar que chegou até o final do vídeo porque eu vou ler a sugestão de quem chegou até aqui. E compartilhem. Eu acho que é um assunto muito sério, um escândalo muito grande. O maior número de brasileiros que puder ter acesso a isso vai fazer a diferença. É a nossa chance. A gente tem uma chance agora, a chance para provar para que esse governo veio e o que esse governo está fazendo, o que vai fazer. Eu preciso que vocês compartilhem, é de graça. Para compartilhar, é muito simples. Curtam este vídeo, mas coloquem o link deste vídeo nos grupos de WhatsApp, do Facebook, onde for possível. Inscrevam-se no canal para as próximas publicações. Eu aguardo vocês ainda neste sábado.